Isso aqui é muito importante. Firmou os meus pés, firmou os meus passos. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Que rocha é essa? É Jesus. Aleluia. Agora, voltando ao versículo 1, olha o que ele diz: eu esperei com paciência onde? No Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus. Quem é Jesus? A palavra, a rocha. Então, você espera na palavra. É pela palavra que você vai ser edificado. É pela palavra que você é levado para a rocha. Agora veja a situação que ele estava. Versículo seguinte: ele estava num lago horrível, um charco de lodo. Está falando sobre o pecado. Está falando sobre um lugar movediço. Está falando de um lugar de instabilidade, correto? Mas sabe o que aconteceu? Ele saiu desse lugar. E a Bíblia diz, irmã Leide, que então o Senhor colocou os pés dele sobre a rocha. Oh, aleluia! Agora ele está sentindo firmeza. E é sobre isso que eu quero falar para irmos para o final dessa mensagem. Você precisa sim dessa rocha que te acompanha, te providenciando tudo que você necessita no caminho. Mas chega um momento que você precisa ir para um lugar mais sólido. Eu estou falando de uma rocha que não é apenas a rocha da provisão, mas é a rocha do fundamento da sua vida. A rocha agora, ela vai ser estabelecida como uma fundação. Você precisa construir sobre ele, porque essa rocha não está te acompanhando a todo tempo por acaso. Ele está esperando que você construa a sua vida nele. Ele está esperando que você construa o seu ministério sobre ele, que você construa os seus negócios sobre ele, sobre a rocha que é Jesus. Por isso Cristo em Mateus 7:24 disse assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem o quê? Prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso é maravilhoso, porque nós estamos falando aqui de um degrau acima. Nós estamos falando agora aqui de gente que já está construindo a casa sobre a rocha. Alguém que já entendeu que a rocha é tudo para ele, que a rocha é o que mantém ele no meio do deserto, que é a provisão na vida dele. Agora ele colocou a rocha como primazia, e agora ele vai construir uma casa sobre a rocha. Olha só, como eu construo, pastor Giovanni? Você ouve as palavras e você as pratica. Que palavra? A palavra quando você lê a Bíblia, quando a cada dia aqui, cada culto, é como se Deus te desse, como Deus estivesse te entregando um tijolinho, e você vai tomando esses tijolos, e quando você recebe esses tijolos do Senhor, você está construindo a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento firme. Então hoje o Senhor está falando algo importante. Eu quero aqui fazer um retrospecto bem rapidamente aqui. O que o Senhor falou comigo até agora, pastor Giovanni? O Senhor falou com você que você tem que esperar na rocha, que você tem que dar o crédito à rocha. O Senhor falou com você que Ele está com você em todo o caminho. Ele está te dando, te estabelecendo princípio, te dando tijolinhos, e conforme você vai ouvindo essas palavras, e você vai colocando em prática na sua vida, você está construindo a sua casa sobre a rocha. É disso que eu estou falando hoje, sabe? É chegado o momento em que você vai parar de correr atrás de milagre, e os milagres vão correr atrás de você. É chegado o momento em que você vai parar de ficar, sabe, com essa instabilidade, e você vai dizer como Davi disse: Ele pôs os meus pés sobre a rocha. E na verdade é isso que Deus está fazendo conosco aqui agora. Em cada palavra que Ele nos dá, Ele está colocando os nossos pés sobre a rocha. Ele está fundamentando o nosso ministério, a nossa família, a nossa empresa, tudo aquilo que somos e temos na rocha, porque se tiver na rocha, isso não
vai cair. Se tiver na rocha, meu amigo, vai resistir ao tempo. Se tiver na rocha, vai glorificar o nome do Senhor. Veja bem o que diz o próximo versículo. Então foi colocado a casa sobre a rocha, e caiu a chuva. A chuva sempre cai. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não. Aleluia. Entenda isso. Eu sei que tem pessoas que às vezes estão vivendo um fracasso atrás do outro. Essas pessoas precisam compreender isso, que ela precisa construir em Cristo. Chega de construir casas na areia. Isso não está dando certo, isso está gastando o teu tempo. Os dias estão se passando, e o Senhor está dizendo: vamos construir agora algo sólido. Os dias estão passando. Até quando pessoas vão ser imprudentes e construir de qualquer maneira? Não, vamos construir na palavra. Vamos construir ouvindo, obedecendo e praticando a palavra. Essa é a casa que vai suportar a chuva, que vai suportar o vento, que vai suportar os rios, e ficará de pé, e todos saberão que você está em Cristo, que você está na rocha, e que há providência na sua casa. Aleluia. Mas, versículo 26, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. Você acredita que tem gente que ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro? E continua andando do mesmo jeito? Não muda nada. Eu não sei se foi Albert Einstein que disse, me corrija aí se eu estiver errado, que fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes é tolice. A palavra vem com a ideia de mudar os nossos caminhos, de mudar aquilo que somos, a maneira que pensamos e a maneira que agimos. Essa é a esperança de Deus para mudar-nos. Então o insensato construiu sua casa sobre a areia. O insensato constrói sobre a areia, o prudente constrói sobre Cristo. O insensato construiu sobre a areia, versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então preste atenção, o mesmo rio, o mesmo vento, a mesma chuva, deram contra as duas casas. Então o problema não é o tamanho do ataque, o problema é a estrutura que a casa foi construída. Concorda? Porque nós vivemos num país abençoado, sim ou não? Profetizamos, né? A cada 10 anos tem pelo menos 4 crises financeiras. Colapso econômico. Esses são os ventos, esses são os rios, essas são as chuvas. Mas eu quero te dizer, tudo isso não tem poder para derrubar uma casa que foi edificada sobre a rocha. Aleluia, não tem. O problema é aonde nós estamos construindo. O problema é a maneira que nós estamos construindo. Então Jesus está nos dizendo hoje: eu tenho sido provisão na sua vida, mas é hora de nós dar um passo além. Vamos construir sobre a rocha. Vamos colocar os nossos pés sobre a rocha. Vamos queimar o nosso caminhar. Vamos parar com essa inconstância. Vamos parar com esse negócio. Hoje nós estamos aqui, amanhã já não estamos. Hoje estamos na fé. Tem gente que acha que é um lugar que vai abençoar, fica trocando de igreja, passando de igreja. Não, é a rocha que te abençoa. Cuidado para que não façamos como os construtores judeus, que a Bíblia diz que eles rejeitaram a pedra angular. Eles rejeitaram a pedra de esquina. Eles tentaram construir sem Jesus. Não dá para construir sem Jesus, meu amigo. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a rocha. É dele que nós vamos beber. Ele é a rocha da providência.